E aí, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação tê-los conosco. Como essa é a nossa primeira aula e eu estou vendo aqui alguns alunos novos, me permitam me apresentar. Eu sou o professor Michel Rubenig. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Direitos Humanos. Nosso foco aqui vai ser a carreira de polícia e também o DPEM, né? Departamento Penitenciário Nacional. Como vocês sabem, tá para sair o edital aí nos próximos 6 meses. Nós temos muitas vagas, inclusive para o nosso estado de Rondônia. A remuneração é bem atrativa e vocês hoje já têm aí uma vantagem em comparação com os demais, que é estar começando os estudos antes mesmo do edital, beleza? Bem, pessoal, como eu sempre falo para os meus alunos, e essa já é uma dica que serve para direitos humanos e também para qualquer outra disciplina que vocês forem estudar. O primeiro passo aqui, quando começar a estudar, é fazer um raio-x da prova. O que é isso? É você pegar ali aquelas últimas provas, os últimos concursos, de preferência na banca que vai fazer o concurso, para o cargo e também por vezes cargos semelhantes, né, que trazem o mesmo objeto de cobrança, e verificarem, por meio da resolução dessas provas, quais são os pontos que mais caem nos últimos concursos, tá? No caso de direitos humanos, esses daqui são os pontos de destaque nas últimas avaliações que tivemos, desde 2014, ok? DPEM também tivemos em 2015, o último, 2013, concurso da PRF em 2018, relativamente recente, tá? Então o nosso cronograma ele vai abarcar todo o conteúdo do edital, não se preocupem, mas eu chamo a atenção para esses pontos, para quando vocês estiverem em casa fazendo revisão, porque eles costumam cair com uma frequência maior, tá? Bom, a nossa estratégia de estudo consistirá em 5 comportamentos, 5 condutas aqui de destaque. Primeiro, vocês vão ter aqui o resumo das aulas na área do aluno, todos os dias, todas as aulas terão um resumo. Então vocês têm que fazer essa leitura em casa. Também resolução de exercícios, eu vou sempre estar passando aqui cadernos de exercícios para vocês. Leitura obrigatória, tá? Leitura obrigatória na nossa disciplina, o que é? A Declaração Universal de Direitos Humanos, alguns artigos da Constituição, que envolve tanto o título 1 quanto o título 2, pouca coisa, pessoal, até o artigo 17 apenas. O restante vai ficar com o direito constitucional, ok? Temos aqui 2 decretos e alguns dispositivos da LEP, tá? Veja que não é muito conteúdo, isso daqui vocês leem, se você dedicar aí 30 minutos do seu tempo por dia, como dever de casa, para manter essa leitura regular, ok? Súmulas do STJ e também do STF na nossa matéria, eu sempre vou estar trazendo para vocês. E os informativos, gente, essa daqui, cadê o pincel? É uma das dicas mais importantes, é você acompanhar os informativos do STJ e também do STF. Por que disso? Porque cada vez mais a jurisprudência ela ganha destaque. E percebendo isso, o examinador traz essas questões para a sua prova. Então é muito comum cair nas provas os últimos julgados, ok? Onde que você encontra isso? Eu uso e recomendo o site Dizer o Direito. Tudo junto, tá? Quem mantém esse site é o Dr. Márcio André, juiz federal da primeira região, TRF da primeira região. E ele traz todos os informativos atualizados e comentados, separados por disciplina, ok? Então é um conteúdo 100% gratuito, basta acessar o site dizerodireito.com.br e manter essa leitura atualizada, ok? Então essa basicamente é a nossa estratégia. Compreenderam? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então bora lá, né? Vamos começar com o ponto número 1. Anotem no caderno de vocês a teoria geral dos direitos humanos, tá? A teoria geral dos direitos humanos é um dos pontos que mais cai, sem sombra de dúvida, dada a sua amplitude de conteúdo, tá? E nós vamos ver aqui diversos pontos
desde o conceito, a hierarquia, a estrutura, algumas classificações, ok? Bom, pessoal, sobre o conceito, anotem no caderno de vocês. Ele possui dois aspectos, tá? Dois aspectos. Direitos humanos é compreendido como todos aqueles que sejam essenciais. Esse é o aspecto material. Precisa de ser algo que seja essencial, básico, okay? Imprescindível. Para o quê? Para uma vida digna. Tem que ser essencial para uma vida digna e tem que estar previsto em normas internacionais. Então, o aspecto formal aqui, tá? Então, em um conceito de direitos humanos, é claro que esse é um ponto que vocês vão encontrar diversos conceitos, mas basicamente, do ponto de vista majoritário, eles envolvem sempre esses dois aspectos. Direitos humanos, todos aqueles direitos que são essenciais a uma vida digna e que ao mesmo tempo estejam previstos em normas do direito internacional. Seja um tratado, uma convenção, um pacto, um protocolo, qualquer norma na ordem internacional, beleza? Não apenas leis, não apenas constituições, porque isso é coisa interna do ordenamento de cada país, tá? Os direitos humanos, eles têm essa visão externa, internacional. Tem que estar numa norma internacional, ok? Basicamente, um conceito bem simplório para que vocês anotem aí esses dois aspectos, tanto material quanto formal. Anotaram aqui o site, né? Formativos em direitos humanos vocês não vão encontrar muito, porque não é muito comum. Mas em penal, civil, constitucional, administrativo é muito bom, ok? Cai bastante nas provas. Distinção terminológica, tá? Acabamos de ver o que são os direitos humanos. E aqui nós temos duas expressões que guardam uma certa semelhança, mas que não é a mesma coisa, tá? Direitos do homem. Direitos do homem. São os direitos que nascem com o homem. Nascem com o homem, independentemente de qualquer norma. Independentemente de qualquer norma. Seja ela interna, seja ela internacional, tá? Então, essa é uma visão do direito natural, do justnaturalismo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas já adiantando para vocês, para que não se confundam com o conceito, são todos aqueles direitos que nascem comigo, que nascem com cada um de vocês, com cada um de nós, independentemente de qualquer norma, seja ela interna, internacional, não importa, tá? E os direitos fundamentais? Já os direitos fundamentais é algo que vocês vão ver sempre dentro do direito constitucional, porque é uma expressão que decorre do direito constitucional. É um conjunto de direitos que é tratado, previsto dentro de uma Constituição, tá? No nosso caso, a nossa CF de 1988 traz um título dedicado a isso, assim como diversas outras constituições de outros países, beleza? Então não confundam direitos humanos com direitos do homem e com direitos fundamentais. São três conceitos diferentes, tá? São semelhantes, podem induzir você a pensar que é a mesma coisa, mas não é, ok? Anotem essa diferenciação, porque parece um ponto assim, sem muita importância na disciplina, mas vocês vão ver que por vezes cai nas provas, perguntando se direitos humanos é a mesma coisa que direitos do homem ou direitos fundamentais, tá? Posso passar? Dúvida, gente? Todo mundo animado, né? Já passou as festividades do Ano Novo, então agora... Carnaval? Não, Carnaval tá longe. Então vamos fazer aqui uma questão, ó. Sobre os termos direitos fundamentais, direitos humanos, tá? E os conceitos que pretendem exprimir, vamos ver o que está certo. Direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimos? Relacionados a princípios universais, independentemente de... Não são sinônimos, né?
Acabamos de ver que direitos fundamentais estão ligados a uma Constituição, a uma ordem interna de cada país. Direitos humanos é aquilo vinculado ao direito internacional, aquelas normas essenciais, que não tem nada a ver com a Constituição. São expressões idênticas? Também não. Não são sinônimas, não são idênticas. São expressões distintas? São distintas. Vamos ver o porquê. Sendo os direitos fundamentais vinculados a uma determinada ordem constitucional, correto? Correto, não é? E os direitos humanos universais e supranacionais? Supranacionais, pessoal, lembre-se, supra significa acima. Então, o supranacional é o internacional, é o transnacional, ok? É o geral para todos os países, tá? Então, percebam a diferença e como que é cobrado nas bancas. Diferentes, vamos lá, vamos continuar. Sendo os direitos fundamentais universais e supranacionais, ele inverteu, perceberam? Compreenderam essa questão? Os direitos fundamentais, eles não são universais e supranacionais. Eles são internos, eles estão na Constituição, tá? Então ele inverteu aqui. Diversos, porque embora pertencentes à ordem constitucional de um só Estado, errado, tá? Aliás, os direitos fundamentais... sim, até aqui sim. Os direitos fundamentais são individuais e os direitos humanos são coletivos. Não, não tem essa distinção. Eles podem ser tanto individuais quanto coletivos ao mesmo tempo. Compreenderam aqui? Basicamente é saber que essas expressões são distintas e a distinção é que os direitos humanos é algo amplo, maior, internacional, transnacional. Os direitos fundamentais é menor, é mais incluído aqui dentro do sistema, tá? Vinculado à Constituição. Posso passar? Vamos adiante? Outro ponto na nossa matéria é o fundamento. O fundamento aqui, a pergunta que eu vos faço é o seguinte: por que os direitos humanos são obrigatórios? Por que são vinculantes? Por que devem ser cumpridos? Nós temos aqui algumas teorias, para tentar explicar isso. Nós temos a primeira teoria, a teoria justnaturalista. Depois nós vamos ver a teoria positivista, nacionalista e internacionalista. Então nós temos essas três possíveis respostas, ok? Deixa eu voltar aqui. Por essa visão, vejam, os direitos humanos aqui, teoria justnaturalista. Por essa visão, os direitos humanos, eles nascem com o homem, são inerentes, não precisa do Estado vir a criar isso por meio de uma lei ou de qualquer outra norma interna, tá? Independe da vontade do Estado. Basicamente, o direito natural, ele é contrário àquela visão positivista que vamos ver agora. Então, é algo que é superior. Prestem atenção nessas características, essas daqui são as três palavras-chave que costumam cair na sua prova. É algo superior, é universal e é atemporal. Universal no sentido de que é para todo mundo, para mim, para cada um de vocês, para qualquer pessoa do mundo. E atemporal porque é hoje, é o ontem, é o amanhã, em todo o tempo. Tá? Então essa é a teoria justnaturalista. Bem abstrata, não é? Agora, as outras duas visões, que é a teoria positivista. A teoria positivista nacionalista vai dizer o seguinte: olha, os direitos humanos são obrigatórios porque eles decorrem de uma lei interna. É a partir do momento em que o Estado legisla criando aqueles direitos por meio de um ato de vontade do próprio Estado, tá? Eles passam a ser vinculantes. Desse modo, o governo precisa cumprir. Precisa promover aquelas políticas públicas voltadas ao cumprimento desses direitos. Só que ela é nacionalista, porque ela faz remissão ao ordenamento interno, ok? Ela não se preocupa com o ordenamento internacional, quer saber do ordenamento interno de cada país, por isso nacionalista. Já a positivista internacionalista, ela é meio do contra. O que ela vai falar? Olha, os direitos humanos não nascem com o homem,
tá? E os direitos humanos também não dependem de uma lei interna do país A, B ou C. Na verdade, eles decorrem do direito internacional. Compreenderam? Então, os direitos humanos, nessa perspectiva, se torna algo obrigatório porque decorre de normas do direito internacional. Tá? Então, nesse ponto de vista, nós não vamos olhar para a lei de cada um dos países. Não. Vocês têm que verificar a legislação no plano internacional, os tratados internacionais sobre essa matéria. Ok? Então, temos essas três teorias que tentam explicar o motivo pelo qual os direitos humanos precisam ser cumpridos. Tá? Não há aqui algo pacífico. Eu, particularmente, gosto mais dessa teoria aqui. Eu me filio mais a essa teoria. Porém, para fins de concurso público, adotem essa. Essa daqui é majoritária, pode-se dizer que ela é majoritária, porque no nosso país, que adotamos o positivismo, o direito surge quando a norma é posta. Okay? E como o Brasil ele tem ele adota um sistema dualista, as normas do direito internacional só ganham eficácia, só passam a ter vigência aqui dentro depois que elas são incorporadas. Então não adianta de nada de ter ali uma norma do direito internacional, tá? Uma norma aqui, ó, fora do nosso país, se ela não foi incorporada. Primeiro precisa ser incorporado, tá? Então, com base nisso, eu posso afirmar que essa teoria aqui é a que mais se encaixa. Então, se cair numa prova, fiquem com essa, tá? Mas, na minha opinião, eu me filio mais a essa teoria do justnaturalismo, porque eu acredito que os direitos humanos, dada a sua importância, não se subordinam à norma interna de país algum. É algo próprio do ser humano mesmo, ok? Porque, do contrário, poderia se admitir que se a lei fosse revogada ou modificada, aqueles direitos seriam extintos. E aí a pessoa ficaria exposta a abusos e tudo mais, tá? Dúvidas, pessoal, até aqui? Simples, né? Relativamente simples essa parte. Qualquer dúvida, me perguntem. Vamos ver uma questãozinha aqui, ó, concurso da PRF. Conforme a teoria positivista, acabamos de ver, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Certo ou errado? Errado, por quê? Exatamente. Essa daqui é a teoria justnaturalista, ou do direito natural. Ok? Por quê? Algo superior, universal, imutável, inderrogável. Exatamente as características, ó. Vamos voltar? Algo superior, algo universal, também atemporal. Ok? Inderrogável também, como acrescentado pelo examinador. Beleza? Então, basicamente, saber a diferenciação entre uma ou outra teoria. Ok? Dessa forma que é cobrado. Próximo tópico, anotem no caderno de vocês, vamos falar um pouquinho sobre os titulares. Titulares e destinatários, a diferenciação entre um e outro. Titulares, pessoal, nós temos 3 titulares. Titulares seriam aquelas pessoas que se beneficiam, ok? As pessoas que podem gozar desses direitos humanos. Por excelência, o principal titular é a pessoa, é o indivíduo, é cada um de nós, seres humanos, somos os titulares por excelência. Além de nós, coletividades, grupos de pessoas. O exemplo clássico aqui são os povos indígenas, tá? Os povos indígenas, apesar de constituírem ali uma diversidade de membros, são vistos como uma coletividade única. E essa coletividade é titular de direitos humanos, ok? E pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas também. Veja que coisa interessante. Inclusive, por vezes, isso cai em prova e as pessoas ficam
meio perplexas ao dizer que pessoa jurídica, uma empresa, poderia titularizar direitos humanos. Tá? O exemplo que nós temos, que foi reconhecido em 2016, na opinião consultiva 22, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconheceu essa titularidade a sindicatos na parte da liberdade sindical. Tá? Então, basicamente aqui é saber que esses três são os titulares, são as pessoas que se beneficiam, e fazem aqui um asterisco nas pessoas jurídicas, por ser algo atípico, ok? Elas podem titularizar de forma excepcional, não é a regra, realmente não é a regra, é algo excepcional, a exemplo dos sindicatos. Tá? Indivíduos, coletividades e pessoas jurídicas, esses três. E os destinatários? Os destinatários já são aqueles que devem cumprir. São os responsáveis pela efetivação, pelo cumprimento desses direitos. O principal deles, os estados. Os países, de uma forma em geral, que é quem detém o poder público, todo o aparato estatal, é responsável, então, por fazer cumprir essas normas. Tá? Os estados são os destinatários por excelência. Organizações internacionais também, a exemplo da ONU, que é uma organização que atua em uma diversidade de países. Nessas operações da ONU, os seus agentes devem respeitar os direitos humanos, especialmente em áreas de conflito, em áreas em que as pessoas estão mais vulneráveis, numa situação de miséria. Tá? Organizações internacionais em geral. Empresas internacionais também, imagine aquelas multinacionais que vão para um país, normalmente de um local subdesenvolvido, e passam ali a explorar demasiadamente aquelas pessoas, por meio de uma carga de jornada muito alta, ou salários muito baixos também, ok? Então, essas empresas, enquanto destinatárias, elas não podem fazer isso. Elas têm que respeitar os direitos básicos de cada pessoa. Agrupamentos não governamentais. Agrupamentos não governamentais são aqueles agrupamentos que não tem nada a ver com o Estado. São grupos de pessoas. E o exemplo mais didático aqui são os movimentos revolucionários ou movimentos de libertação nacional. Então, por exemplo, imagine, nós estamos em um país democrático, graças a Deus, né? Então nós temos liberdade aqui, mas imagine se um usurpador toma o poder e instaura uma ditadura. O direito internacional garante às pessoas o direito de você sair às ruas e combater uma ditadura, você lutar contra uma opressão, tá? Você defender a sua liberdade. Isso é tolerado pelo direito internacional, ok? O que não se tolera é que esses agrupamentos, em meio a essa luta contra a opressão, acabe violando direitos humanos. Por exemplo, atacando civis, crianças, mulheres, idosos. Tá? Então, esses movimentos revolucionários, muito embora seja admitida a luta contra a opressão interna de um governo ditatorial, não pode se exceder e atacar civis ou qualquer outro tipo de violação a direitos humanos. Por quê? Porque são também destinatários. Tá? E por fim, os indivíduos novamente. Perceba que os indivíduos são tanto titulares, porque são beneficiados, quanto destinatários, porque devem cumprir com aquilo também, respeitando os direitos dos outros. Dúvida, gente? Essa classificação. Anotem aí as modalidades, tanto de um quanto de outro. Vamos lá. Uma questãozinha aqui para treinar. Olhem, em relação aos titulares e aos destinatários que acabamos de ver, assinale aquilo que foi errado. Vamos procurar o erro aqui. Os principais titulares de direitos humanos são as pessoas. Certo? Correto. Correto.
Os destinatários são as entidades responsáveis por cumprir e respeitar os direitos humanos, coibindo violações. O principal é quem? Estados, países, não é? Certo? Certíssimo. Determinadas coletividades de pessoas também podem titularizar direitos humanos. Exemplo. Povos indígenas. Certo também. Agrupamentos não governamentais, tipos de movimentos revolucionários, acabamos de ver, a luta armada. Também são destinatários de direitos humanos, não podendo violá-los, como ataque a civis. Correto, correto. Então, a última que sobrou deve ser o erro. Segundo o atual entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a opinião consultiva que acabamos de ver, a opinião 22 de 2016. As pessoas jurídicas, em hipótese alguma, poderão ser titulares de direitos humanos. Errado, não é? Elas podem. Exemplo, o sindicato. Exatamente o exemplo da Corte Interamericana. O sindicato pode, mas é excepcional, tá? Não é algo, não é uma regra, é sempre uma exceção. Características. Os direitos humanos, eles possuem aqui uma diversidade de características. Eu selecionei aquilo que eu reputei mais importante e que mais comumente cai nas provas. Então vamos vê-las. A primeira, anotem no caderno de vocês, universalidade. Universalidade. Aqui, pessoal, não tem exceção. Não tem exceção aqui. É uma regra mesmo, não tem exceção. Todos os seres humanos, não importa raça, sexo, cor, etnia, religião, tá? Time para qual você torce ou não importa, ok? Todos os seres humanos são aqui beneficiados, são titulares de direitos humanos, sem exceção. Em algumas questões de prova, você pode ficar tentado a achar que a pessoa não deveria ser beneficiada com aquele direito. Mas não caem nessa pegadinha, tá? Aqui não tem exceção, é todo mundo. Por isso, universalidade. Universalidade. Ok? Aí o questionamento que eu faço é o seguinte: se todos os seres humanos têm direitos humanos, esses direitos precisam ser os mesmos direitos? Por exemplo, os direitos que nós brasileiros temos tem que ser os mesmos da Bolívia, ou da Colômbia, ou da França, ou em algum país do Oriente Médio? Tá? Esse é o questionamento. Aqui é pacífico, mas esse daqui é o questionamento. Precisam ser os mesmos ou não? Aí, novamente, nós vamos ter aqui algumas teorias, ó. Algumas teorias para responder a pergunta. A primeira vai dizer o seguinte: a primeira é a teoria dos universalistas. Teoria dos universalistas. Vão dizer o seguinte: que os direitos humanos, por ser algo essencial, algo mínimo, básico, que não tem como você ficar sem, tá? Ele é assegurado a todos os povos do mundo. Então é universal para todo o mundo. Não pode ter aqui violação aqui. Então os direitos humanos aqui são os mesmos na África, na Ásia, na América do Norte, na Europa, ok? Qualquer lugar do mundo por essa teoria. Teoria dos universalistas. Mas aí, ao lado dela, tem uma outra visão. Teoria dos relativistas. Como o próprio nome já diz, eles vão relativizar a coisa. Vão tentar deixar mais flexível. O que eles vão dizer? Que os direitos humanos irão variar. Vão variar de acordo com cada país. De acordo com os aspectos regionais, a evolução do povo, a visão do povo, não é? Cada país não tem uma visão diferente.
Então, cada país vai ter uma visão também diferente sobre esses direitos humanos. Okay? Então, nós temos esses dois posicionamentos. Recomendo a vocês a adoção dessa teoria, essa daqui para fins de concurso, teoria dos universalistas, para fins de concurso, fiquem com ela. Mas não se esqueçam dessa daqui também. E a crítica que se faz, pessoal, principalmente em relação ao Ocidente e o Oriente. Os países do Oriente Médio, eles adotam algumas visões e condutas que são incompatíveis com os direitos humanos, se apegando a essa teoria de que é aspecto regional. Por exemplo, que eu trouxe, olha, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem pena de morte por crucificação. Crucificação em pleno século XXI. Ano passado, inclusive, se vocês pesquisarem, em 2019, acho que foram 2 mortes por crucificação na Arábia Saudita. Afeganistão, apedrejamento de mulher por adultério, tá? A República Democrática do Congo, torturas, ok? Então, se você adota essa teoria relativista, você corre o risco de abrir essa brecha. Por isso, essa daqui é uma teoria mais defensável, tá? Que é a garantia do mínimo para todo o mundo, e não só alguns países, ok? Dúvida, gente? Vocês estão muito afiados, hein? Ninguém está com dúvida, não? Posso passar, então? E uma terceira teoria, ó, do professor Boaventura de Souza Santos. Essa também é uma teoria muito boa, que ele diz o seguinte: meio que é um meio termo entre uma e outra. Você não vai impor uma visão de um país sobre o outro, mas você também não vai se fechar no seu mundo e esquecer os outros países. Basicamente, ele diz o seguinte, ó, que os direitos humanos, eles são compreendidos como uma integração. Então, cada país vai ter uma visão. Nós temos aí quase 200 países ao longo do globo terrestre. Cada país vai ter uma visão, isso é integrado, e uns irão aprender com os outros para encontrar um meio termo, tá? Uma visão que concilie tudo, certo? Mas aí isso é coisa que demanda aí muitos anos de evolução diplomática, tá? Para que as pessoas possam aceitar esses estilos, aceitar essas visões externas, ok? Mas é uma outra teoria, teoria do multiculturalismo. Então nós temos essas 3 visões aqui nesse tópico, beleza? Vamos ver aqui uma questãozinha, ó. 2018, tratando um pouco desse tema, a PRF. As pessoas naturais que violam direitos humanos, aqueles que desrespeitaram essas normas, continuam a gozar dessa proteção. Sim ou não? Sim? Não? Quem acha que é certo, levanta a mão. Quem acha que é errado? Todo mundo está em dúvida? Certo, pessoal. Por que certo? Exatamente, tá? Porque são direitos universais. Então, ainda que a pessoa viole, ela continua titularizando isso. Veja que, por vezes, a gente é meio que induzido, não é? A pessoa violou direitos humanos ali, torturou alguém, alguma coisa nesse sentido, não deveria se beneficiar. A princípio, essa visão vem à mente, mas não vão nessa, ok?
continua sendo titular. Beleza? Vejam como que é cobrado. Por isso que eu disse, não tem exceção. Essa característica da universalidade, ela é desprovida de exceção. Tá? Aqui não há exceção. Outra característica, anotem aí no caderno. Muito cobrado nas provas, ó, inclusive aqui, ó, também caiu no concurso de 2018. A historicidade. Historicidade. No que consiste essa característica? Os direitos humanos, eles são construídos ao longo do tempo. Então, ele não surge tudo hoje, ou tudo ontem, ou tudo amanhã. Na verdade, entendam como sendo uma escada de evolução. Então, é uma evolução civilizatória. A sociedade de hoje tende a evoluir. A sociedade do amanhã, a próxima geração, pode reconhecer direitos humanos que no passado não existiam. Okay? Um exemplo dessa evolução, nós temos direitos humanos ligados a descobertas científicas no mundo da biogenética. Por exemplo, a integridade do patrimônio genético, a não manipulação genética, que é algo da década de 80 para cá, que é algo que no passado não existia. Tá? Também direitos humanos, muitos direitos humanos ligados às mulheres, que cada vez mais estão conquistando a igualdade, a isonomia, coisa do século passado também não existia. Então veja, os direitos humanos, eles são históricos à medida em que eles são construídos ao longo do tempo, e não em um único momento. Olha como o examinador cobra isso de vocês. Concurso relativamente recente da PRF, ó. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento? Errado, não é? Errado. Não é em um único momento. É ao longo do tempo. É uma evolução. É algo de geração para geração. Tá? Essa é a segunda característica. Adiante. Terceira, a essencialidade. E esse é um dos elementos que vimos no conceito. Direitos humanos como aquilo que é essencial. Por essencial, leia-se indispensável. É algo que você não pode ficar sem. Tá? Por exemplo, uma moradia digna, uma alimentação adequada, trabalho livre, remuneração justa, salário justo, ok? Educação, liberdade, uma infinidade de coisas, mas desde que seja indispensável. Então não há nada de supérfluo aqui. Aqui há sempre o essencial, tá? Essencialidade. Superioridade, essas normas elas são vistas, quando você compara com outras, como sendo superiores, não propriamente do ponto de vista hierárquico, mas do ponto de vista normativo, valorativo, axiológico, dada a sua importância, tá? E em nome disso, o Estado ele tem que proteger, tem que dar mais efetividade, tem que desenvolver políticas públicas aqui, por exemplo, erradicação do trabalho infantil, combate à desnutrição, erradicação da violência, enfim, zelando aqui por um ambiente mais saudável para as pessoas de uma forma em geral, ok? Então, essencialidade, superioridade. Quinta característica, inalienabilidade, significa que eu não posso comercializar isso, vender, fazer uma cessão, qualquer coisa desse tipo, tá? É algo meu, é algo de cada um de vocês, é inalienável, isso daqui não tem valor, não tem preço, tá? Não há preço aqui, não é algo comercial, não é. Inalienável. Ao mesmo tempo, indisponível. Se você não pode vender nem nada, você também não pode renunciar àquilo. Por exemplo, não quero mais esses direitos, estou renunciando a esses direitos, não posso fazer isso. Por que não? Por que a pessoa não poderia renunciar? Por conta disso daqui, ó, anotem. Uma violação a direitos humanos, ela, obviamente que ela vai atingir a pessoa que foi vitimada, mas não apenas a pessoa. Ela atinge toda a humanidade, tá?
uma violação, quando um ser humano é torturado ou ceifado da sua vida, ou vitimado de qualquer outra forma, com crueldade e tudo mais, veja, ele é a vítima, mas também toda a humanidade o é, ao mesmo tempo, porque toda a humanidade titulariza esses direitos. Tá? Dada essa visão, nós não podemos renunciar, porque se a gente renunciasse, toda a humanidade estaria sendo, de uma certa forma, vitimizada aqui. Ok? Beleza? Indisponibilidade. Irrenunciabilidade. Imprescritibilidade. São imprescritíveis. Significa que, ainda que você não goste desses direitos propriamente, por exemplo, vamos imaginar, direito ao trabalho. Vamos supor que você não esteja trabalhando e assim permaneça por um bom tempo. Você não estaria, do ponto de vista prático, exercendo esse direito, mas você não o perde, ele não prescreve, ok? Você pode exercê-lo a qualquer momento, tá? Caráter não exaustivo. Essa daqui é uma característica que costuma cair mais, viu? Faço um asterisco nela, que é esse caráter não exaustivo. O que é isso? Significa que ele não se esgota, tá? Inexauribilidade, inexaurível, que ele não se esgota, ou o princípio da abertura, tudo aqui é sinônimo, certo? São mais e mais expressões para confundir um pouco a cabeça de vocês, mas anotem para que vocês se livrem dessa confusão. Pode ser não exaustivo, inexauribilidade ou abertura. Tudo a mesma coisa. E significa o quê? Significa que eles são sempre exemplificativos, que eles surgem a todo tempo, ok? Olhem lá, eles não se esgotam, qualquer momento eles podem surgir. Isso daqui está um pouco vinculado com a historicidade, não está? Porque se vai surgindo com o tempo e não só em um único momento, significa que eles não se esgotam. À medida em que a sociedade vai evoluindo, vão surgindo outros direitos, ok? Mais uma característica. Dúvida, gente? Não? Posso passar? Complementariedade. Nona característica. Que é o seguinte. Um grupo de direitos complementa o outro. Um serve de apoio ao outro, integrando entre si. Tá? Eles devem ser exercidos sempre de forma cumulativa. Anotem essa expressão. O exercício é de forma cumulativa. Significa que quando você está exercendo um, você pode estar exercendo o outro e mais outro. Um não vai excluir aquele outro. O exemplo clássico é o jornalista. Então imagine um jornalista que esteja ali noticiando alguma coisa e naquela reportagem ele também vai dar a sua opinião. Tá? Ele está exercendo aqui a liberdade de informação, a liberdade de comunicação e também a liberdade de opinião dele, a liberdade de expressão dele, certo? Veja, é um mais outro mais outro. Não há exclusão aqui, há sempre uma complementariedade, tá? Porque o objetivo é sempre o quê? Aumentar os meios de proteção. Se fosse o contrário, os meios de proteção seriam diminuídos, ok? Isso não é admitido. Transnacionalidade. Próxima característica. Os direitos humanos, eles são assegurados independentemente de nacionalidade. É mais uma decorrência do universalismo. Perceba como que a disciplina ela se encaixa melhor com o universalismo, tá? Não depende de nacionalidade aqui. Seja um brasileiro, nato, naturalizado, seja inclusive uma pátrida, alguém que não tenha nacionalidade, não importa. Basta que seja um ser humano, ok? Indivisibilidade. É um conjunto indivisível. É um conjunto indivisível de direitos. Exatamente para possibilitar uma vida digna. Essa também é uma decorrência da complementariedade.
Se esses direitos se complementam, quer dizer que eles são um todo indivisível. Por exemplo, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, talvez no segundo tempo. Nós vamos ver algumas classificações e vocês vão ver que nós temos direitos civis e políticos, que são aqueles direitos de liberdade e tudo mais, e direitos econômicos, sociais e culturais. Okay? Por exemplo, um direito civil e político é o voto. O voto. Cada um de nós temos direito ao voto. E outro direito social, por exemplo, uma moradia digna, uma alimentação digna, um trabalho remunerado. Não tem como você exercer o direito a voto, ser um cidadão, ter sua consciência política, participar da vida do seu país, se você não tem aquele acesso mínimo a uma moradia, uma alimentação, um trabalho, compreende? Por isso que se vê como algo indivisível, certo? Indivisível. Por vezes, inclusive, cai nas provas uma remissão à Conferência de Viena. Isso daqui ficou assentado, anotem aí, fazer essa remissão no caderno de vocês, a Conferência de Viena de 1993. Essa característica ficou assentada da indivisibilidade, ok? Compreenderam? Mais uma, e eu acredito que essa seja a última característica, é a vedação ao retrocesso, tá? Como a gente já viu, os direitos humanos eles são progressivos dentro de uma perspectiva histórica, dentro da historicidade, eles vão evoluindo, vão galgando aqui em uma escada evolutiva. E todas as vezes que você atinge um patamar um pouco maior, um pouco mais elevado, você não pode regressar, tá? Você não pode regressar, você não pode retroagir. Então essa é mais uma característica, é a vedação ao retrocesso. Você não pode diminuir aquela proteção que você já reconheceu às pessoas. Aquilo já foi reconhecido e não pode mais ser retirado, ok? É conhecido como efeito cliquet. Efeito cliquet. Esse efeito cliquet faz remissão àquele... É um aparelho utilizado pelos alpinistas contra quedas, um sistema de segurança, né? Exatamente para evitar o quê? Uma queda. Então, analogicamente, seria um retrocesso, tá? Então, às vezes, cai nos concursos essa expressão, efeito cliquet. É a mesma coisa aqui, vedação ao retrocesso. Beleza, pessoal? Estou indo muito rápido. Oi. Não entendi. Alguma exceção a essa vedação ao retrocesso? Por exemplo, o direito à liberdade? Não. O nosso colega perguntou se há alguma exceção a essa característica. Não há. Todas as vezes que nós conquistamos, que isso é uma conquista social, toda vez que você conquista um patamar evolutivo, você não pode regressar, ok? Não pode regressar. A questão da liberdade, o cerceamento da liberdade não é uma violação a direitos humanos, porque ela é permitida. A questão da liberdade, veja, o direito à liberdade. O direito à liberdade, uma das suas características é que ele não é absoluto, certo? Prova disso é a própria pena privativa de liberdade. Nós não adotamos no nosso país a pena perpétua. São no máximo 30 anos, salvo engano, não é? É isso? 30 anos. Inclusive, às vezes, aquelas condenações que chegam a mais de 100 anos, os juízes costumam colocar aquilo para evitar uma progressão, mas só fica 30 anos na prisão, tá? Mas isso é uma mitigação, não é uma violação. Não é uma violação, ok? Uma violação seria, por exemplo, a tortura. A tortura seria uma violação. Tortura não pode. Muito embora existem certas
opiniões que dizem que a tortura seria admissível em casos excepcionais. Por exemplo, o exemplo que se traz é a terroristas. Então, o terrorista vai lá e sequestra um avião. Aí ou tem uma bomba no avião. E aí não quer falar onde que está a bomba, não quer desarmar a bomba. Como que você iria convencer ele? Por meio de uma tortura. Mas isso é um exemplo didático, tá? Majoritariamente o que prevalece é que não se tolera a tortura, ok? Vamos ver aqui um exercício. Já que vocês não estão perguntando, só o nosso colega que fez uma pergunta. Vamos ver quem é que acerta. Os direitos humanos são titularizados por todos os seres humanos. Todos. Sendo algo construído ao longo do tempo, mediante as conquistas e evoluções da civilização. Essa afirmação que eu acabei de falar se equivale respectivamente a quais características? Vejam, ser titularizado por todos e construído ao longo do tempo. Que características são essas? Falem para eu parar quando estiver certo. Aqui? D? Por quê? Exato, muito bem. Então, por todos, universal, não tem exceção, ainda que seja um terrorista, ok? Histórico, ao longo do tempo, tá? Essa é a forma de cobrança. Então, são 12 características, vocês encontrarão outras, mas essas 12 eu acredito ser o suficiente para a resolução das provas. É o que costuma cair, beleza? Próximo tópico, anotem, a eficácia. Eficácia dos direitos humanos, sempre presente nos últimos editais, a eficácia. Nós temos aqui, pessoal, basicamente duas visões de eficácia, tá? A eficácia vertical e a eficácia horizontal. A eficácia vertical diz o seguinte, que os direitos humanos só irão incidir em relações entre o poder público, aqui está o poder público, e o particular. Por isso, vertical, o poder público é visto acima do particular, no sentido de que tem mais prerrogativas, de que tem mais uma influência maior, uma atuação maior do que o particular. Tá? E nesse tipo de relação, dado esse desequilíbrio natural entre o poder público e apenas um indivíduo, os direitos humanos incidem aqui. Essa é a eficácia vertical. Somente, tá? Somente aqui. Somente nesse tipo. Beleza? Já a eficácia horizontal é entre dois indivíduos. Então, particular. Entre dois indivíduos. Ok? Qual a visão que prevalece? Essa. Os direitos humanos, eles incidem tanto nas relações verticais, poder público e particular, quanto nas relações horizontais, particular. Ok? Nos dois tipos de relações incidem. Por exemplo, uma associação qualquer, ou um condomínio, que fica mais prático. Imagine, vocês moram num apartamento, num prédio, num condomínio, tá? E aí, num belo dia, o condômino ou outra autoridade competente ali do condomínio vai lá e te multa. Você fez alguma coisa, vamos supor, ele alega que você fez alguma coisa, violou alguma regra lá, e ele vai lá e te aplica uma multa. Mas ele não te notificou, ele não te oportunizou defesa, ele não fez nada, ele simplesmente te multou. O que é isso? É uma penalização sem o direito de defesa, tá? Isso é como se fosse uma violação a direitos humanos, o direito de você se defender. Mas você não está numa relação entre dois particulares, condomínio e condômino? Está.
mesmo assim se aplica, ok? Outra associação qualquer, você, ao invés de ser multado, você foi expulso. Inclusive, esse precedente do STF, que adotou essa visão, envolveu uma associação de músicos. Expulsaram um membro da associação de músicos sem deixar que ele se defendesse, alegando que no estatuto não tinha previsão de direito à defesa, ok? Então, veja, não precisa ter, porque a eficácia é horizontal. Então, guardem para a prova de vocês essa diferenciação, sabendo que a que prevalece é essa daqui. Pode se aplicar tanto nas relações verticais com o poder público, quanto nas relações horizontais entre particulares de qualquer lado. Ok? Veja que é uma visão ampliativa. Na dúvida, pessoal, vamos supor que você fique na dúvida no momento da prova, não consiga se lembrar. Na dúvida, você escolha sempre aquela alternativa que maximiza a proteção a direitos humanos. Aquilo que concede uma maior proteção costuma ser o mais correto. Então, se você não se lembrasse aqui, vamos supor que você não tivesse assistido essa aula, veja, você iria escolher essa, porque essa é a que mais protege. E exatamente é a que está correta. Ok? A ideia é sempre aumentar a proteção a direitos humanos. Então, sempre que você puder ampliar a incidência, melhor, tá? Classificação. Próximo tópico, classificação. Daqui a pouco a gente vai fazer um breve intervalo para o nosso café. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho das classificações primeiro. A primeira classificação é em relação à dimensão. Dimensão ou geração, tudo a mesma coisa, que são expressões sinônimas. Eu prefiro a dimensão, acho mais técnico. Primeira dimensão. A primeira dimensão, pessoal, anotem aí no caderno de vocês, são os direitos de liberdade. São os direitos de liberdade em geral. Os direitos de liberdade em geral. Esses direitos remontam àquelas revoluções contra o absolutismo. No final ali, daqueles regimes monárquicos, tá? Quando nós tínhamos uma grande influência da Igreja Católica, lá do século XVIII, final do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, tivemos a Revolução Francesa, onde o rei foi decapitado, também a Revolução Americana, tá? Se livrando ali da Inglaterra à época, ok? Então, em meio a essas revoluções liberais, surgem os direitos de liberdade. Essa é a palavra-chave da primeira dimensão. São direitos, vejam, destaquem esse ponto, ó, são direitos de ordem política e civil. De ordem política e civil. O titular aqui é o indivíduo, cada pessoa é o titular. E exige aqui uma abstenção do Estado. Por que uma abstenção? Então imagine que o indivíduo, a pessoa, certo? Temos aqui o Estado. Isso daqui é como se fosse o Estado. E aí vem aqui esses direitos e é como se criasse uma espécie de escudo protetor. Então uma abstenção. O Estado, ele deve se abster, é um não fazer. Mas que não fazer é esse? É não exigir uma tributação elevada, é não se meter na vida privada da pessoa, é não ir lá pegar você e te prender arbitrariamente, sem um julgamento justo, é não confiscar os seus bens, simplesmente ir lá e confiscar os seus bens. Então são tudo obrigações de não fazer, obrigações de abstenção. Por isso que a gente faz uma espécie de escudo aqui. É a luta das pessoas contra aquele Estado que só oprimia, ok? Estado opressor. Então, direitos de liberdade, direitos de ordem política e civil. O titular é o indivíduo, o indivíduo aqui é o centro, é a pessoa em si, tá? E é uma abstenção, ok? Esses aqui são os pontos que vão diferenciar essa primeira dimensão das demais. Vamos ver as outras.
Mas antes, exemplo, olha. Que direitos são esses? Direito à vida. Direito à vida, direito à liberdade como um todo. Todas as formas de liberdade aqui. Expressão, opinião, a liberdade de religião, tá? A liberdade de consciência, locomoção, ó, direito de ir e vir, certo? Reunião, associação, o direito à propriedade. Agora o Estado não pode mais ficar confiscando seus bens, não de forma arbitrária, como antes, na época do absolutismo. Ok? Assim também como tributos não podem ter efeitos de confisco. Tá? Direitos políticos, exemplo do voto. Então aqui, em razão dessa dimensão, nós temos uma democracia mais efetiva, o que traz o quê? A possibilidade de termos uma república. Antes era monarquia, era império, tá? Na época do absolutismo, era o rei, era a monarquia. Agora nós temos república. República, o que significa re do latim? Res pública, res, coisa pública, república, coisa pública. Não mais o absolutismo da época da Idade Média, ok? Tudo isso na primeira dimensão. E a segunda? A segunda dimensão, ou segunda geração, vão ser os direitos de igualdade. Serão os direitos de igualdade. Aqui nós já vamos estar no século XIX, e aí vocês vão se lembrar daquelas aulas de história, com as lutas de classes, com aquelas jornadas de 16, 17, 18 horas, né? Quando as pessoas dormiam dentro das fábricas para trabalharem rapidamente no dia seguinte, ok? Isso foi naquele momento em que houve grandes conflitos de classe, principalmente na classe dos proletariados, trabalhadores, tá certo? E aqui, pessoal, o titular não é mais o indivíduo. O titular aqui é uma coletividade. A segunda dimensão, essa daqui é a primeira. A segunda dimensão, o titular é uma coletividade. Então aqui nós vamos ter direitos coletivos, como por exemplo, o direito dos trabalhadores, tá? O direito das mulheres, o direito das crianças. São aspectos coletivos aqui, e não mais aquele ponto individual, apenas o indivíduo. A liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, aqui é mais coletivo. O direito ao trabalho como um todo, a remuneração justa, a limitação da jornada, sempre mais coletivo. Por isso o titular é a própria coletividade. Aqui a natureza é econômica, é social e também é cultural. Econômica, social e cultural. Muito importante que vocês anotem esses pontos. É o que difere uma dimensão da outra, para não se confundirem. Enquanto aqui na primeira dimensão era uma abstenção, era um não fazer, o Estado tinha que se abster de violar direitos das pessoas, aqui o Estado tem que fazer. Aqui é o contrário, aqui é um comportamento ativo, tá? Então não confundam, ó. A primeira dimensão é um não fazer. Não fazer o quê? Não violar o direito à liberdade, o direito à propriedade, ok? Não interferir na vida das pessoas, é um não fazer. Na segunda dimensão, é um fazer. É você fazer alguma coisa. Fazer o quê? É você garantir o direito ao trabalho, por meio de políticas públicas. É você garantir o direito à moradia, o direito à saúde, à educação. Então aqui é uma prestação. É algo prestacional. O Estado ele tem que empreender esforços para isso. Ele não pode mais apenas ficar parado, como lá na primeira dimensão. Aqui ele tem que fazer alguma coisa. Ok? É um fazer. Os marcos históricos, já no século XX, ó, as constituições lá do México e também da Alemanha, tá? Em Weimar, 1919, esses são os dois marcos históricos desta dimensão, tá? E os exemplos que temos
São todos esses ligados à economia, à cultura, tá? Então é a saúde, a moradia, a alimentação. Aqui, ó, vejam como que aqui vocês conseguem diferenciar o titular. Enquanto na primeira dimensão é só o indivíduo, aqui é a coletividade, ó. Então nós temos direitos dos trabalhadores, direitos dos idosos, direitos dos consumidores, direitos das mulheres e assim vai. A proteção aqui ela é mais coletiva, são sempre grupos e mais grupos de pessoas, ok? Dúvidas entre a primeira e a segunda? Não? Isso daqui também costuma ser visto um pouquinho em direitos fundamentais, porque às vezes isso também é utilizado por lá, tá? A terceira dimensão são os direitos de fraternidade. São os direitos aqui, ó, de fraternidade mais solidariedade. Fraternidade e solidariedade. Aqui o titular não é mais o indivíduo e também não é mais a coletividade, grupos. Aqui o titular é toda a humanidade. Então não é mais uma pessoa e também não é mais um grupo de pessoas. Aqui é todo mundo, ok? Todo mundo. Por que todo mundo? Porque esses direitos, eles impactam toda a humanidade como uma unidade, certo? O exemplo que temos é o direito ao meio ambiente, tá? Por isso que isso traz tantas discussões internacionais. O desmatamento na Amazônia, a utilização de agrotóxicos demasiados, a poluição de rios, ok? Tudo isso que impacta o meio ambiente, como é algo que não se limita a fronteiras, né? Impacta a humanidade como um todo, o titular é a humanidade como um todo, certo? Isso daqui foi fixado no recurso extraordinário 134.297. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar no site do STF com esse número aqui, você consulta o julgado, ok? Então essa foi a terceira dimensão. Essa classificação da primeira até a terceira é a comum, que vocês vão encontrar em qualquer livro, e é a pacífica, tá? Acima da terceira é mais polêmico, não tá, ainda tem visões muito, cada autor tem um posicionamento, mas eu trouxe aqui para vocês a quarta e a quinta, que por vezes pode cair na sua prova. A quarta dimensão são aqueles direitos que decorrem da globalização ou da bioética, certo? A globalização, por exemplo, nós temos o direito à democracia como uma decorrência da globalização. Quem diz isso é o professor Paulo Bonavides. Já outros autores vão dizer que não tem nada a ver com globalização, que na realidade é aqueles que decorrem da bioética, como por exemplo a não manipulação genética, tá? A não clonagem de pessoas, por exemplo, ok? Ou utilização ilegal desses dados genéticos das pessoas, tá? Então nós temos esse dissenso aqui, não é pacífico, então é você saber que pode ser tanto a globalização quanto a bioética. Já a quinta dimensão são os direitos à paz, também do professor Paulo Bonavides. Esse daqui é unânime, tá? Aqui é só a paz mesmo, não tem essa dicotomia igual à quarta dimensão, ok? Então anotem para saber o que cada um desses direitos, o que prevalece em cada uma dessas dimensões, ok? Dúvida, gente? Essa daqui é uma tabela da primeira até a quinta. Vai ficar no material de vocês, que é para vocês fazerem a revisão em casa, tá? Aqui nós temos aqui, ó, a listona de todos os direitos. Só recapitulando:
Primeira dimensão, titular, quem é? Indivíduos. São os direitos de liberdade. São direitos de uma obrigação de não fazer. Primeira dimensão. Indivíduos, não fazer. Direitos de liberdade. A segunda, direitos de igualdade. Aqui nós temos uma coletividade. Tá? Uma coletividade. Obrigação de fazer. A terceira, fraternidade e solidariedade. Aqui o titular é toda a humanidade. Certo? Não há exceção aqui. A quarta pode ser a globalização ou também a bioética. E a quinta, os direitos de paz. Direito à paz. Tá? Então, em casa, cuidem aí dessa tabelinha e façam uma leitura de tempos em tempos para revisão. Vamos ver aqui um exercício? Olhem lá. Considerando as denominadas gerações ou dimensões, vejam que são expressões sinônimas, dos direitos fundamentais. A garantia do respeito a... Tá vendo? Aqui, ó, eles já trataram direitos fundamentais dentro da disciplina de direitos humanos. Mas vocês já sabem que os direitos fundamentais não se confundem com os direitos humanos. Okay? O examinador aqui não foi muito técnico. O mais adequado era ele ter dito direitos humanos aqui. A garantia do respeito às liberdades individuais com a limitação dos poderes absolutos do Estado caracteriza qual geração? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Veja, o respeito às liberdades. Essa daqui é a expressão-chave. Sempre que vocês forem estudar, e na hora de fazer a prova também, tenham atenção nas expressões-chaves, as palavras-chaves. Tá? Liberdade remete a qual das dimensões? Primeira. Ok? Primeira. Se fosse aqui igualdade, se fosse fraternidade, se fosse a globalização ou a bioética, e se fosse a paz? Estão muito afiados, hein? Muito bem. Querem fazer o nosso intervalo para o café agora? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente retorna, beleza? Até breve.